Bom, esse é um vídeo diferente dos vídeos que eu costumo publicar aqui no canal. E é um vídeo que a imagem não tá boa, a iluminação também não, mas é um vídeo que vai ser feito porque tem algo muito forte aqui que precisa ser falado para você. E se você é uma pessoa que é extremamente inteligente, que sabe que tem conteúdo para passar, se você é uma pessoa que tem uma técnica no seu trabalho presencial, se você é uma pessoa que é elogiada fora das câmeras, mas você tem dificuldade de colocar a sua voz para frente, se você tem dificuldade de se posicionar, se você tem dificuldade de cumprir tarefas que você sabe que vão te levar até o seu cenário de vida, esse vídeo ele é para você. Entenda como um sinal de ação, um sinal de Deus para você agir, para você dar o primeiro passo rumo ao cenário que você tanto sonhou. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Se você ainda não me conhece, eu sou Mônica Aires, eu sou gestora de pequenos empresários da área da beleza, da saúde, da estética, que desejam trabalhar sozinhos e construir prosperidade nos seus negócios de um só, com leveza, com tranquilidade, com qualidade de vida e dinheiro no bolso. Para nós falarmos hoje a respeito da procrastinação, eu quero falar também da minha experiência pessoal, né? Então, eu sempre fui uma pessoa procrastinadora por natureza. Eu trabalhei em CLT desde os meus 16 anos até mais ou menos 2018. Então, eu trabalhei de carteira assinada por um longo período da minha vida, né? E nesse período de carteira assinada, eu construí muitas relações com os meus gestores, com os meus líderes, sempre relações positivas e, e relações um pouco mais conflituosas com meus colegas próximos de equipe. Então, eu sempre tive um relacionamento muito bom com pessoas de outros setores, com os alunos. Teve uma época que eu dava aula, né, para uma instituição, algumas instituições bem famosas a nível nacional. E eu sempre tive esse bom relacionamento, mas com alguns colegas de profissão ali, de área, de setor, eu tinha algumas dificuldades. Por quê? Eu sempre fui muito boa em realizar tarefas, né? Então, tinha um checklist para ser executado. Esse checklist vinha dos meus líderes, então eles diziam que precisava ser feito. E o meu trabalho era agarrar aquilo ali com unhas e dentes para executar e dar o meu melhor. Então, eu sempre fui uma pessoa cumpridora de prazos. Eu gostava de terminar antes, eu gostava de entregar mais do que haviam pedido. Então, eu era a primeira a chegar, nem sempre, né? Eu tinha um probleminha ali também com pontualidade. Mas eu sempre era a última a sair. Eu sempre era a que fazia mais, a que fazia além, a proativa, a que entregava soluções antes do problema aparecer. E isso incomodava aquelas pessoas que achavam que ser CLT é ser pago para fazer o básico. Sabe aquela frase, salário mínimo, esforço mínimo? Nossa, eu até me arrepio, eu tenho pavor dessa frase, né? Essa é a frase destruidora e escassa que vai limitar todas as suas habilidades em todas as esferas da sua vida se você começar a usá-la, né? Então, mesmo sendo carteira assinada, mesmo não tendo grandes exemplos na família, empresários, nunca tive nada disso, né? Mas a frase que sempre me acompanhou foi dar o meu máximo sempre que eu puder e em tudo que eu fizer. E eu sempre fiz isso. Então eu demorei para casar, demorei para ter filhos, então eu podia fazer isso, né? E eu fazia com o maior prazer do mundo. Então eu ajudava outros setores, outros profissionais, em todos os empregos que eu passei. Sempre que eu estava no emprego aparecia uma oportunidade melhor em uma outra empresa, e eu ia para outra empresa, e assim eu fui subindo de cargos, subindo de salários, né? E ali eu não era procrastinadora. Eu não me enxergava procrastinadora, né? Mas eu era. Na minha vida pessoal, eu era extremamente procrastinadora. Então, eu tinha problemas de relacionamento com a minha família, problemas de relacionamentos com alguns amigos, problemas de relacionamento com a minha saúde, que era péssima, problemas de pontualidade. E eu sempre postergava esses problemas. Então, eu procrastinava resolver os meus problemas pessoais, mas eu não enxergava isso, eu não tinha esse nível de consciência, né? E dentro do trabalho, que geralmente nós associamos a procrastinação à produtividade do trabalho, né? E não é. Mas dentro do trabalho, onde eu associava a procrastinação, eu não me via procrastinadora, porque eu recebia um checklist dos meus líderes, dos meus gestores, e como eu era uma pessoa que não teve a presença do pai, que não teve a presença da mãe, né? Eles estavam ali em corpo presente em alguma parte da minha vida, mas era só corpo presente. Então eu precisava o tempo todo de validação.
Eu cresci escutando coisas muito duras dos meus pais, da minha irmã, né? Eu cresci sendo muito criticada pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pela minha postura, tudo isso era muito criticado. Então eu precisava da validação. Onde eu encontrava validação nos meus líderes e nos meus gestores. Então eu sempre dava o meu máximo para cumprir aquilo que eles me pediam. Então por isso eu não me via procrastinadora. Até que em 2016, mais ou menos, foi quando eu saí, né? Eu tive como se fosse um burnout ali. Eu me vi perdida, sem rumo, sem saber para onde eu ia, sem saber o que me movia, aquela crise que a gente tem quando tá beirando os 30, né? E aí eu pedi desligamento da empresa, eu falei, não, eu vou ficar um tempo aqui sem pensar em nada, eu preciso me encontrar, né? Então eu me desliguei dessa empresa e aí eu fui tentar me encontrar. E nessa que eu fui tentar me encontrar, eu já estava namorando uma pessoa, engravidei e já fui morar junto, então assim, tudo muito atropelado, tudo muito errado, né? E quando eu me vi grávida, trabalhando desde os 16 anos, grávida sem trabalho, né? Com um namoro que agora tinha virado um casamento atropelado, né? Preciso voltar para o mercado de trabalho. Eu precisava voltar para o mercado de trabalho porque era onde eu me conhecia, era onde eu encontrava validação, era onde eu via que eu era útil, que eu era boa em alguma coisa. E grávida, ninguém queria me contratar. Então eu fiz alguns processos seletivos, eu passei em todos. E quando as pessoas descobriam que eu estava grávida de 3, 4 meses na época, eu dizia, né, eu era honesta, as pessoas não me davam oportunidade. Óbvio, não me conheciam, não sabiam do meu caráter, da minha índole, né, da minha entrega, não me davam oportunidade. E eu disse, meu Deus, e agora? Estou perdida espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, fisicamente, grávida. Nunca pensei em ser mãe. Com um relacionamento instável, né? Porque era um namoro que virou casamento, mas eu mal conhecia o pai do meu filho. E sem trabalho. Sem a única atividade que me mostre que eu sou capaz, que eu posso fazer, que eu posso ser validada, a validação que eu nunca tive na minha vida, né? E agora? E aí eu me vi naquela situação ali, como dona de casa, sem nunca ter sido dona de casa, não sabendo cuidar de uma casa, não sabendo muito o que fazer. Eu disse, eu vou procurar alguma atividade que eu possa fazer, um hobby, alguma coisa para ocupar minha cabeça, para eu poder sair desse cenário caótico que eu tô enfrentando, né? E aí eu sempre gostei de trabalhar não, sempre gostei de atividades da beleza. Então eu fazia o cabelo das vizinhas, das amigas, as unhas, sobrancelha, sempre gostei muito. Na época a micropigmentação estava em ascensão, né? Tava tendo um boom assim, uma procura absurda. Eu olhei aquilo ali, eu fiz, cara, tanta gente faz cagada na sobrancelha das pessoas. Eu acho que não é tão difícil assim, acho que eu vou fazer um curso desse negócio para ver como é que é. E aí eu não tinha dinheiro, não tinha condição nenhuma, meu pai me ajudou, pagou esse curso que na época era caríssimo, né? Curso de micropigmentação sempre foi muito caro, os bons, os melhores. E aí eu fiz esse curso. Grávida de, na época, já 5 para 6 meses, mais ou menos. Fiz esse curso, gostei muito, achei que eu levava jeito. Aí eu me deparei com uma segunda problemática, que era material, enfim. Tive muitas dificuldades para começar. Tudo era muito caro, eu não sabia, então eu fiz o curso sem saber como que era o material, o que precisava, quanto que eu precisava investir, enfim, foi tudo muito atropelado. Mais uma vez meu pai me ajudou e atendi umas modelos em casa, enfim. Caí novamente no CLT quando meu filho nasceu, porém dessa vez já dentro da área de beleza. Então, o que eu sabia fazer era aquilo, eu não sabia sobre empreendedorismo, eu não entendia absolutamente nada, eu não tinha referências, eu tinha a minha mãe, que ela tinha aberto um bar próximo à minha casa, mas assim, era um bar e foi totalmente, não tinha estrutura nenhuma, ela foi fazendo da maneira seguindo os instintos dela de empreendedora mesmo, né, então eu não tinha referências. Caí no CLT novamente e ali eu fiquei com um bebê de 8 meses, na época que eu entrei nessa empresa. E essa é uma história incrível que eu conto depois. Com um bebê, sem apoio, não tinha quem me apoiasse. Eu morava com o pai do meu filho, mas eu não tinha apoio para trabalhar, ele não queria que eu trabalhasse. E querendo desesperadamente voltar para o mercado de trabalho, que era onde eu me encontrava, CLT. Consegui esse trabalho, fiquei 1 ano e meio. E aí, com 1 ano e meio, meu filho já grandinho, precisando mais de mim, precisando da minha atenção. CLT, a gente sabe que não nos possibilita ter uma flexibilidade. Então, eu estava numa área nova, que era uma área da beleza, micropigmentação de sobrancelhas,
sem muita experiência, sem zero experiência sobre empreendedorismo, sobre gestão, né. Eu sou formada em turismo, gestão do turismo. Eu tenho um MBA em gestão de negócios, em gestão financeira, mas experiência prática no meu negócio eu nunca tive, né. Então as experiências que eu tinha eram em empresas que contratavam pessoas, mas meu negócio eu nunca tive. E aí eu decidi: "Não, preciso sair, eu preciso atender os clientes por conta própria, porque eu preciso trabalhar menos, eu preciso ter um fluxo menor de trabalho para eu poder cuidar do meu filho que está precisando de atenção, cuidar de mim, da minha mente, do meu espírito que está bagunçado". Foi uma época muito caótica da minha vida e mais uma vez sem apoio nenhum. Eu pedi demissão e eu disse: "Agora eu vou empreender sozinha". Mais uma vez meu pai, que nunca foi presente como pai, ele foi a pessoa que me cedeu a possibilidade via estrutura de abrir esse negócio. Então foi a pessoa que pagou meu primeiro curso, foi a pessoa que pagou os meus primeiros materiais e foi a pessoa que me emprestou um dinheiro para eu poder começar a empreender sozinha. Por que eu tô contando essa história toda para falar de procrastinação? Para que vocês entendam, vocês se identifiquem talvez com o cenário que vocês estão vivendo hoje, né? Então, às vezes a gente acha que procrastinar é somente a respeito de desempenhar tarefas e é um estilo de vida, né? E ele é um estilo de vida que tem raízes mais profundas do que somente executar tarefas ou querer fazer, como a gente costuma dizer, né, não? Decida, vá lá e faça, não é só isso, não é tão simples assim. Existe um modelo existe um estilo de vida que você viveu, que você experienciou, que você conheceu desde sempre, desde que você é você. E isso vem se perpetuando, isso vem se aplicando cada vez mais na sua vida, e é por isso que não é tão simples assim, né. Mas comecei então a empreender. E quando eu me vi nesse mundo de empreender, eu descobri um grande problema. Eu descobri a pessoa procrastinadora que eu sempre fui. Então, dentro do CLT, existia uma validação que eu tinha dos meus gestores, dos meus superiores, né. Então eu queria ser vista, eu queria ser admirada, eu queria ser valorizada pelos meus superiores, né, pelas minhas figuras de autoridade. E agora empreendendo, quem era a minha figura de autoridade? Quem ia me validar? Quem eram as pessoas que iam bater palminhas, me dar tapinhas nas costas e dizer: "Muito bem, cara, você é boa no que você faz". Quem era essa pessoa? E muitas vezes você cai no empreendedorismo dessa forma e você encontra essa dificuldade e você já joga nas costas do TDAH, né? Se você parar para observar, quase todo, eu, eu me arrisco a dizer todo empreendedor, ele tem características de TDAH, características de autismo. Eles não têm diagnóstico muitas vezes, principalmente se for mais de 30 anos, né? Não tem o diagnóstico, não foi investigar, não passou pelos testes, mas tem todas as características, porque empreender precisa de coragem, precisa de criatividade, precisa de impulsos que muitas vezes somente esses perfis de pessoas têm. Então, se você encontrar sócios, né, eu estou sempre no meio de muitos empreendedores, então eu vejo muitas empresas que nascem de sociedades de duas mulheres, dois homens, dois amigos, né? E os perfis, eles das empresas que dão certo, eles são perfis totalmente distintos. Um é a mente criativa, é o coração, é o TDAH, né? E o outro é o centrado, é o metódico, é o pé no chão, né? É o aterramento. Às vezes eles têm a característica do autismo, eles têm aquele hiperfoco, eles são muito bons em uma atividade específica, mas eles não têm o impulso, a criatividade, a emoção que o outro sócio tem, né? Isso é muito comum, observem. E quando nós estamos trabalhando sozinhos, nós temos que observar qual é o nosso perfil, independente de você fazer terapia, de você buscar diagnósticos ou não, mas para quê? Para você saber trabalhar com as suas dificuldades e as suas fortalezas. Então, nas consultorias que eu faço, eu identifico logo o perfil do empreendedor, né? Eu não entro em mérito de diagnóstico nem de nada, mas eu identifico o perfil do empreendedor. E o TDAH, que é o mais comum, ele é um perfil que ele tem um hiperfoco. E por ele ter o hiperfoco, na grande maioria das vezes, ele precisa se adaptar para saber extrair o melhor disso. Isso é um benefício incrível, mas você precisa saber adaptar a sua rotina e adaptar o seu emocional
para que você não caia na zona da procrastinação, que é o que acontece com a grande maioria dos empreendedores, né? Cai nessa zona da procrastinação e aí outras crenças que estavam ali enraizadas, elas começam a vir à tona e a tomar conta, né, da mente, do emocional do empreendedor. E aí ele se vê perdido, exausto no meio daquele caos que é a sua empresa e os resultados que você tem que ter, aquela cobrança, às vezes crises de ansiedade, de sobrecarga emocional. Vai buscar ajuda, vai buscar uma terapia, tem um diagnóstico e continua se consumindo por não conseguir dar conta de fazer o que precisa ser feito, né? Então, quando eu me vi nesse lugar, onde eu tinha todas as características do TDAH, então eu tinha um hiperfoco e depois eu passava dias sem querer fazer nada. Eu não queria fazer nada e eu fazia os meus checklists e eu não conseguia cumprir. Por que que eu não consigo cumprir, né? E quando eu fazia os checklists e eu era atropelada pela rotina, aquela loucura, e foi aí que eu entendi que de fato a procrastinação dentro do empreendedorismo ela tem camadas, né, como uma cebola. Ela tem camadas superficiais e camadas profundas que precisam ser investigadas e que pode ser investigada por você mesmo, né? Você, obviamente, se puder ter uma ajuda externa, maravilhoso, fantástico, vai acelerar os seus processos. Mas se você não puder ter, não significa que você não deve fazer essa busca, entende? Então, como funciona basicamente essas camadas da procrastinação? A camada mais superficial, que é a camada que eu trato de início nas minhas redes sociais e que eu trato nos meus cursos, nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, é a camada da organização. Então, todo empreendedor, TDAH ou não, que procrastina, ele precisa começar com a organização. Então, organizar o seu negócio, ter em mente quais os objetivos que o seu negócio tem, quais são os princípios e os valores do seu negócio, onde você quer chegar com esse negócio, né? Para que você serve? Qual é o porquê da sua prestação de serviço, né? Qual atividade que você está postergando hoje e que você sabe que te levaria para o cenário que você quer chegar? Quais são aquelas coisas que você está varrendo para debaixo do tapete, né? O que você pode fazer hoje? Como é que você pode organizar melhor a sua manhã, a sua tarde? Como é que você pode organizar as finanças do seu negócio? Como é que você pode organizar o atendimento do seu negócio para você trazer melhores clientes, para você ter um faturamento maior trabalhando menos, né? Então hoje, o meu negócio de sucesso, que é o meu principal produto, ele é baseado nisso, em pôr ordem na empresa do pequeno empreendedor que trabalha sozinho, que quer prosperar, que quer fazer dinheiro, que quer crescer, mas ele não quer viver refém de grandes estruturas, né? Ele não quer viver refém de uma equipe de muitos funcionários e tudo mais. Então essa é a primeira etapa, é a etapa mais superficial. Não há como você investigar e ir atrás das outras etapas se essa não estiver organizada, né? Então você precisa ter ordem na sua rotina, na sua casa, na sua empresa. Não há como ter uma mente tranquila com uma pia cheia de louça. Não há como ter uma mente tranquila se você anda desarrumada, se você não tomou um banho, se você não se arrumou para trabalhar. Ah, mas eu trabalho em casa. Faça o teste de trabalhar limpo e arrumado em casa e trabalhar de pijama bagunçado sem escovar os dentes. É totalmente diferente. Você incorpora um novo eu, o eu vencedor, o eu do sucesso, o eu que executa quando você se põe vestida para isso, né? Então, a casa precisa estar organizada, ainda que você não trabalhe em casa, né? A sua vida precisa estar organizada, a sua rotina e a sua empresa, o seu negócio precisa estar organizado para que você possa vencer a primeira etapa da procrastinação. E somente nessa primeira etapa, quando você organiza a rotina, o dia a dia, o que você precisa fazer, as tarefas que você precisa executar, quando você tem um norte, você sabe para onde ir, já resolve o problema de grande parte dos empreendedores. Mas a procrastinação não é só isso, porque tem pessoas que resolvem essa etapa, que organizam tudo e ainda assim sabem o que precisa executar, mas não conseguem executar. E é aí que a gente vê, poxa vida, tá faltando alguma coisa. Esse é o raciocínio certo. Está faltando alguma coisa. O que é que precisa ser visto que eu ainda não vi?
O que é que está na minha frente, mas meus olhos ainda não conseguem ver? Esse é o raciocínio correto. E aí tem empreendedores e tem pessoas que, ao invés de olhar com esses olhos e com esse raciocínio, olham com os olhos da incapacidade. Eu sou um merda. Eu não sirvo para nada. Nada dá certo para mim, né? E aí a solução existe e ela pode estar na sua frente, mas você jamais conseguirá ver. É como ondas de rádio, né? Então você não consegue sintonizar a rádio da música clássica se você colocar a numeração, se você sintonizar a rádio do pagode. Você não consegue ouvir música clássica, a rádio da música clássica sintonizando no pagode. Então é a mesma coisa. O raciocínio precisa ser: falta alguma coisa. Eu sou capaz, todos somos capazes e dignos e não estaríamos nesta terra se não fôssemos. Então, o que é que está faltando? O que é que meu colega viu que eu não vi? O que é que Mônica viu que eu ainda não vi? É a segunda camada da procrastinação, que é a camada da saúde. Então, você tem um checklist, você organizou tudo, você sabe o que precisa ser feito, mas você não faz. Você sabe que para sua saúde melhorar, você precisa levantar, ir para academia, treinar musculação pesada, fazer um cardio. Você sabe que você precisa se arrumar, se cuidar, ler livros, colocar a sua mente num estado positivo, mas você não consegue fazer isso. Você não consegue levantar da cama quando tem que levantar, você não consegue ir aos lugares que você precisa ir, você não consegue comunicar com a energia o que você precisa comunicar. Como está a sua saúde se você já fez o dever de casa da organização? E aí eu te pergunto, será que seus hormônios estão no nível adequado? Será que as suas vitaminas estão no nível adequado? Será que o seu intestino funciona como deveria funcionar? Não há como você querer fazer uma atividade física se você está 3 dias sem ir no banheiro. Não tem condição, não tem condição. A pessoa que vai ao banheiro todos os dias, ela é outra pessoa. Não tem como, né? Então não tem condição nenhuma de você viver sem enxaqueca, por exemplo, ou de ter uma pele bonita se você não bebe água. Não tem condição de você ter disposição, de você acordar disposta se você não dorme bem. Não tem como você dormir bem se as suas vitaminas estiverem desreguladas. O sono ele é leve, superficial, cheio de pesadelos se você não mantém a mente positiva. Então, às vezes, e muitas vezes, você não consegue executar aquilo que você se propõe a executar porque a sua saúde não está como deveria estar. O seu intestino não funciona como deveria funcionar, né? Então, procurar um bom médico integrativo, um nutricionista integrativo, sistêmico, que vai te olhar como um todo e não por partes. Probleminha de pele, eu vou no dermatologista. Às vezes o probleminha de pele é intestino. Aí eu tô com uma gastrite, às vezes a gastrite é nervosa, né? Aí tô tendo queda de cabelo, às vezes você tá tendo queda de cabelo porque tá faltando vitamina. Sua alimentação tá ruim. Então, faz uma limpeza, né? Diminui os carboidratos, açúcar, glúten, lactose, frituras. Diminui esses alimentos, faz uma reposição de vitaminas. Procura um médico que vai te olhar de uma maneira sistêmica e você já vai ver a sua disposição mudar. Você vai dormir melhor, você vai acordar melhor, com mais disposição, você vai querer fazer atividade física e fazendo atividade física você retroalimenta esse sistema de saúde e você vai conseguir cumprir com aquilo que você definiu na sua organização. Então essa é a segunda camada da procrastinação que muita gente não olha. E muitas vezes o empreendedor, ele fez o dever de casa da primeira camada e ele não conseguiu resultados. Mas com essa segunda camada, ele conseguiu os resultados que ele precisava. Isso já resolveu o problema dele, resolveu a vida dele e ele se vê como uma nova pessoa. Mas, às vezes, pode ser que isso ainda não seja o suficiente. E mais uma vez, você precisa olhar para esse cenário e dizer: eu tô quase, estou perto, estou ali na beirinha de resolver essa situação, porque eu não quero mais procrastinar, mas falta alguma coisa. O que é que ainda está faltando? O que é que está na frente dos meus olhos e eu ainda não consigo ver? E aí nós passamos para a terceira camada da procrastinação, que foi a minha camada, que foi a minha barreira durante muitos anos, e muitos anos eu levei para descobrir, e que eu só consegui descobrir quando eu tive uma expansão de consciência,
quando eu comecei a conhecer Deus verdadeiramente, para além de livros, para além da Bíblia, para além das religiões. Foi quando eu entendi quem eu era, foi quando eu entendi o meu papel no mundo, que é o seu papel no mundo, né? Foi quando eu entendi o meu propósito de servir e transbordar na vida do outro através do meu conhecimento, do meu posicionamento e da minha voz, que eu entendi que a minha terceira camada da procrastinação, ela ia além da organização. Eu já era muito boa na organização. Eu já fazia isso quando eu era CLT. A minha saúde, ela estava na melhor versão que ela já teve. Estava tudo redondinho do jeito que deveria estar. O que estava faltando que eu ainda não tinha visto? Estava faltando eu entender que eu não precisava da validação de ninguém. Estava faltando eu entender que agora, como empreendedora, agora que eu não tinha chefes, que eu não tinha quem me desse ordens e me cobrasse e batesse nas minhas costas e dissesse: parabéns, esse foi um bom trabalho. Eu precisava entender que agora que eu não tinha essas pessoas, existia um significado maior para que eu pudesse empreender. Seja fazendo micropigmentação, fazendo despigmentação ou treinando pessoas, treinando empreendedores para um novo lugar de prosperidade, né? E aí eu pensei, caramba, como é que eu vou desfazer 30 e tantos anos de necessidade de validação externa para que eu possa colocar a minha voz no mundo de uma maneira mais completa, né? Mais verdadeira, mais autêntica. Como é que eu vou fazer isso? Se eu ainda sinto que eu preciso da validação, se eu ainda sinto que ainda estou preocupada com os comentários que eu vou receber, se eu ainda estou preocupada com a imagem que eu vou passar com aquilo que eu estou dizendo, será que as pessoas vão entender? Será que isso vai ser útil para alguém? Será que alguém vai aparecer nos comentários para me dizer, caramba? Ou será que não? Ou será que vão me xingar? Ou será que vão falar coisas que eu não vou saber lidar? De onde é que eu ia tirar a força para fazer isso se agora eu não tinha ninguém ali batendo palminhas e me dizendo o que eu deveria fazer? Porque quando você tem um chefe no CLT e ele te manda fazer um negócio errado e você faz aquele negócio errado, veja bem, a responsabilidade não é sua, é dele. Foi ele que deu a ordem para você executar. Tem alguém respondendo por você. Então tem alguém para te dar os parabéns, se você fizer bem feito, né? E tem alguém para assumir a sua responsabilidade, a responsabilidade pelo seu erro. E agora não tem mais. Agora que você é empreendedor, você define o que precisa ser feito e você arca com o ônus ou o bônus daquela situação, né? Daquele seu feito. E aí foi quando eu entendi quem eu era, qual era o meu papel no mundo. Foi ali que eu entendi que eu era parte de Deus em processo de lapidação, para que eu retornasse ao meu lugar de origem, que era a imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha origem. Eu fui feita, assim como você, para ser perfeita, né? Eu fui feita para agregar conhecimentos e para lapidar a minha versão, para ser uma pessoa cada vez melhor. Eu fui feita de amor de Deus. Deus é amor. Então eu fui feita para retornar para esse lugar. Eu fui feita para servir o meu melhor, quer esse melhor fosse pouco ou fosse muito. E para que esse melhor pouco ou muito, ele transbordasse na vida de alguém que precisasse ouvir aquilo que eu tinha para ouvir, que precisasse me usar como exemplo, que precisasse se espelhar em mim, ou que precisasse de um conselho, de uma direção, que precisasse se beneficiar da minha experiência, daquilo que eu vivi, daquilo que eu penso, daquilo que eu aprendi. Então, quando eu entendi que isso é que faria diferença na minha caminhada para que eu retornasse para o meu lugar de origem, que é filha, criação, feita à imagem e semelhança de Deus, eu entendi que eu não tinha que me preocupar com validação. Eu não tinha que esperar aplausos. Eu não tinha que esperar palminhas. Não. Então eu passei a acordar cedo, que sempre foi uma dificuldade que eu tive, porque eu não tinha orientação, então eu dormia tarde pra caramba. Eu dormia 1 hora da manhã, e aí eu tinha que acordar às 7 para trabalhar. Não conseguia. A minha saúde estava uma porcaria. Então, 8 horas de sono para mim era pouco, né? Eu tinha que dormir 10, porque a saúde estava uma porcaria. Mas eu não entendia que era por isso que eu não conseguia. Então, eu acordava cansada, exausta, odeio acordar cedo, que saco.
retroalimentando pensamentos negativos, pensamentos de escassez, de não capacidade, de não merecimento, né? Ia trabalhar, lá eu dava o meu melhor, dava o gás, aquela coisa toda. Então, agora com um cenário totalmente diferente, quando eu entendi que eu precisava organizar minha rotina, organizar a minha saúde e que eu tinha disposição, eu passei a organizar a minha mente. Eu passei a organizar as minhas crenças. Eu passei a mapear as crenças negativas que eu tinha a respeito de mim mesmo, de onde isso vem. Por que que isso está aqui? Por que que eu estou carregando esse peso? Veja bem, toda vez que você carregar um peso de uma crença, ela não é sua. As suas crenças, elas são leves, elas são confortáveis, elas se encaixam perfeitamente em você, em quem você é, porque elas são suas. Toda vez que uma crença te trouxer sentimentos ruins e pesados, você está carregando o peso de outra pessoa. Algo que você viveu, algo que você ouviu, algo que você se espelhou, que não é seu. Largue, solte. Então eu comecei a mapear sozinha, fazer esse processo. Eu listava todas as crenças negativas que eu tinha a respeito de mim mesma, a respeito da vida, a respeito do meu trabalho, a respeito dos negócios. Para você ter noção a respeito dos negócios, que para prosperar eu precisava ter muito dinheiro, que para prosperar eu precisava de uma grande estrutura, que eu não ia prosperar se eu tivesse um negócio pequeno, eu tinha que ter uma clínica grande com muitos funcionários, com muitos clientes, né? Então, para prosperar, eu precisava ser conhecida, famosa. Para prosperar, eu precisava conhecer pessoas influentes. Cara, nada disso faz sentido. Isso tudo era pesado para mim, me desgastava, me consumia, me dava crises de ansiedade. Soltei. E quando eu soltei, eu percebi que isso não tem nada a ver. A gente consegue prosperar sem nada disso, né? Então, nos relacionamentos, muitas crenças negativas e, enfim, comecei a listar tudo isso, a revisitar essas crenças e soltar. Isso não faz mais parte de mim. E quando eu comecei a soltar, eu abri espaço para construir as minhas novas crenças, o meu novo eu, quem eu quero ser, né? O que eu quero representar, que pessoas eu quero alcançar. E aí, a minha direção, que eu já tinha lá atrás, quando eu comecei a fazer a organização, ela foi ficando muito mais clara, muito mais refinada, eu comecei a substituir algumas coisas, né? E ainda faço esse processo, é um processo constante, que eu vou continuar fazendo nos próximos anos, porque a evolução ela não para, né? Ela não cessa. Então eu passei a fazer esse movimento de revisitar as minhas crenças, de tirar aquilo que não fazia sentido, né? E substituir pelas minhas novas crenças por aquilo que eu acreditava e que eu acredito ser verdade hoje. E isso já começou a dar um novo sentido para minha vida. E aí eu comecei a realmente conseguir cumprir com aquilo que eu precisava cumprir, né? Eu comecei a olhar para aquilo que eu precisava fazer de uma maneira totalmente diferente. E você pode fazer isso, aliás, você deve fazer isso, porque esse é um degrau forte e importante para a sua evolução. E quando a gente fala de prosperidade e de evolução, a gente não está falando de material. O material ele é uma consequência, ele vai vir. Ele vai vir. À medida que você subir a sua frequência, que você sintonizar com coisas positivas, o material ele acompanha. A vida, os negócios, os relacionamentos, eles são um espelho daquilo que está dentro, né? Então, se você procrastina do lado de fora, procrastina com a sua saúde, com seus relacionamentos, sabe aquelas decisões difíceis que você tem que tomar com seus filhos, com seus pais, com seus cônjuges, e você não toma e você fica adiando, é porque tem insegurança ali dentro, né? Tem falta de organização. Então, muitas vezes você quer colocar um filho no esporte e aí, não, depois a gente vê, depois a gente vê. O que falta é você olhar para a organização mesmo, rotina, agenda, refazer isso dá trabalho, né? Então, você fica postergando o básico, a primeira camada superficial da organização. Ou muitas vezes você tem um problema maior que você fica postergando ali e o problema está na sua saúde, que você não quer ir no médico, não quer descobrir o que você tem, não quer fazer exames, não quer pagar o preço de tirar o glúten, o pãozinho de todo dia, porque você cresceu, né, comendo glúten, comendo bolo, enfim. Você não quer pagar o preço, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Você vai deixando e as doenças vão se acumulando, é rinite todo dia, cândida de repetição, é dermatite. Às vezes é só isso, é só tirar o glúten e a lactose, mesmo não sendo alérgico, né? Mas você não quer pagar o preço, vai empurrando para baixo do tapete. E muitas vezes você já resolveu tudo isso e você tem aquele problema que fica ali batendo, batendo e não gosta de rede social, não quero aparecer. Eu sei fazer, mas eu não quero. E você não quer olhar para o problema, para a crença que está te segurando. Muitas vezes é um medo do sucesso, né? Teve uma frase que eu ouvi uma vez num treinamento que eu participei que dizia assim:
o que é que pode piorar se tudo melhorar. Então, se você tiver o sucesso que você mira ter, que você sonha ter no seu empreendimento, no seu negócio, o que é que você tem medo que piore? Se tudo der certo, se tudo ficar fantástico, você tem medo de alguma coisa. No meu caso, eu tinha medo de depender de grandes estruturas. Então, veja, eu tinha um negócio, eu cresci meu negócio, eu expandi, eu fiz um investimento grande, tomei calote, contratei pessoas. E quando eu cheguei lá naquele ambiente de que era hora de trazer os clientes, eu não é isso que eu quero. E aí eu fiz um movimento para trás, eu regredi, entreguei metade da sala, desliguei os profissionais, disse, não, eu quero uma estrutura enxuta. E no fundo, eu tinha medo de crescer e precisar novamente de uma estrutura grande, de muitas pessoas, de muitos processos, de muitas reuniões, porque eu ainda achava, lá no fundo, eu ainda tinha essa crença de que eu precisava de grandes estruturas para prosperar. Uma crença que não faz sentido nenhum, mas eu ainda tinha medo dela não ser crença, dela ser verdade. Então foi revisitando, soltando, que eu entendi que eu não preciso ter medo. Que se for necessário um dia ter uma estrutura grande, eu estarei pronta para essa estrutura grande. Eu vou, se for necessário, eu vou querer ter essa estrutura grande, que hoje eu não quero, entendeu? Então, na terceira camada, na camada mais profunda, muitas vezes as pessoas perdem, o empreendedor, ele quer mergulhar no mundo de remédios, quer passar anos na terapia que acontece uma vez por semana, porque ele tem medo de ele sozinho olhar para as feridas dele. Né? Então aqui, se você chegou nessa camada mais profunda da procrastinação, que é a camada onde você precisa olhar para as suas crenças, você precisa revisitar o teu passado, o que que você viveu, o que que você está carregando que não é seu, né? Se você pode ter uma ajuda externa, tenha, vai acelerar os seus resultados, vai te ajudar, mas se você não pode, de repente, por condição financeira, ou porque não encontrou um bom profissional, eu passei por alguns, não encontrei ninguém que eu me identificasse verdadeiramente para me conduzir nesse processo, então decidi fazer sozinho, você pode, né? Então, se o seu problema é a camada mais superficial da procrastinação, o meu negócio de sucesso está aqui para te ajudar, vai te trazer resultados incríveis. Se o seu problema é a camada 2 da saúde, mas você ainda não resolveu a 1, o meu negócio de sucesso vai te ajudar a se encaminhar para as próximas camadas, porque de nada adianta você cuidar da saúde, ter disposição, mas não ter rumo, não saber para onde ir, não saber por onde começar, como dar uma experiência ao seu cliente e como ter paz e tranquilidade no seu negócio. Se o seu negócio é o 3, se a sua dificuldade está nas suas crenças, na sua mente, no eixo, né, corpo e espírito, você precisa resolver a camada 1, você precisa resolver a camada 2. E a camada 3 você resolve com coragem, com vontade de fazer dar certo. A camada 3 da procrastinação, onde você se coloca no mundo, onde você percebe o seu poder, onde você percebe que você nasceu para dar certo. Que você, se está nessa terra, você é digno de ter sucesso. Você está aqui para reconstruir a sua história e transbordar na vida do outro. E você pode fazer isso com coragem, apenas coragem, sabendo que o que te pesa não é seu, precisa ser deixado para trás. E sabendo que, à medida que você faz isso, você substitui pelo seu verdadeiro eu, pelas suas verdadeiras crenças, e que o seu trabalho, o seu propósito dentro do seu trabalho, seja ele qual for, eu sempre gosto de dizer pintando paredes, ou fazendo bolo, ou fazendo sobrancelhas, ou fazendo harmonização facial, cuidando da saúde das pessoas. O seu trabalho técnico, ele é um meio de tocar na vida das pessoas. E o que quer que você faça, qualquer que seja sua fonte de renda hoje, ela te possibilita estar com pessoas e transbordar na vida das pessoas, se você se dispor a dar o seu melhor sempre. Então, as redes sociais são um meio de colocar a sua voz, de alcançar corações, né? De mostrar quem você é. Eu sempre digo que na prestação de serviços, a gente não compra a técnica, nós compramos a pessoa por trás da técnica, né? A prestação de serviços é isso. Você pode até comprar de uma pessoa que você não conhece, mas primeiro você quer saber se ela é confiável. Então você quer uma indicação, você quer olhar para a cara dela, você quer ver como ela fala, como ela se porta, né?
você compra a pessoa. E você só permanece cliente, você só indica se você tiver comprado a pessoa por trás da técnica. Então é muito importante que nós saibamos nos comunicar, que nós saibamos nos colocar, que nós tenhamos plena consciência do nosso potencial, ainda que seja pequeno, ainda que esteja em construção, né? Então, que hoje você possa refletir a respeito das 3 camadas da procrastinação, que você possa identificar qual é a primeira camada que você precisa trabalhar, ou qual é a última, ou qual é a sua camada no momento que você precisa trabalhar, mas saiba que a saída não é remédios. Eles podem ser um meio para te ajudar, mas a saída é olhar para dentro e investigar onde você está e o que é que está na sua frente que você ainda não consegue ver, mas está disponível para você. Está disponível para você. Quem tem olhos, veja, não é assim? Então, te convido hoje a refletir a respeito dessas 3 camadas e não só refletir, a agir em cima dessas 3 camadas, porque aí eu tenho certeza que tem um potencial esperando para ser despertado, esperando que você abra os olhos e veja o que você precisa ver, para poder mostrar para o mundo quem você é e como você pode ajudar. Se você gosta de conteúdos assim, fica aqui comigo. Daqui pra frente só teremos vídeos desse tipo. No Instagram também você consegue acompanhar o meu dia a dia, minha rotina de trabalho, alguns insights que podem te ajudar, para que juntas nós possamos fazer a diferença na vida do outro e na nossa vida também. Um beijo.